Estamos aqui na terceira edição do nosso Crosecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Hoje trazemos uma temática muito importante, desmistificando a halitose. A halitose é uma alteração que torna o hálito desagradável, podendo significar ou não mudança patológica. Existem diversas possíveis causas, mas uma coisa é certa, ela constitui um sinal indicativo de que alguma coisa não vai bem. É um problema de saúde que pode trazer consequências sociais e econômicas, morais e psicoafetivas e aflige, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 40% da população mundial. A boa notícia é que seja a halitose causada por uma disfunção orgânica ou fisiológica, tem solução. Seu cirurgião dentista vai diagnosticar, te orientar e prescrever o tratamento mais adequado. Para saber mais e desmistificar esse assunto tão importante, convidamos a doutora Cíntia Coelho, que é doutora em distúrbios do sono pela Unifesp, mestre em Ciências da Saúde pela UFES e Unifesp, pós-graduada em prótese, laser terapia, pacientes sistematicamente comprometidos e também na halitose. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia. Muito obrigada por estar aqui hoje com vocês. Realmente é um prazer muito grande. Vamos falar sobre um tema que é constrangedor e que eu acho que vai ser muito interessante. Acho que vai ser um bate-papo muito legal para a gente tirar as dúvidas. Com certeza. Estamos aqui hoje também com a doutora Ana Tereza Lima, presidente do CRO, que vai acompanhar esse bate-papo e também trazer algumas informações importantes para a categoria. É sempre um prazer a gente trazer colegas aqui na Casa da Odontologia Sergipana, principalmente para falar de um tema tão pertinente quanto a halitose, que aflige tantas pessoas, que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso consultório. E eu queria trazer também algumas novidades para a classe, que foram decididas agora na última Assembleia Conjunta, em Palmas, onde a gente tem a nossa carteira digital, o CFO-ID, já é algo que acontece, e para que você receba a carteira gratuitamente em sua casa, o colega deve baixar o CFO-ID, a carteira digital, atualizar seus dados cadastrais, que o Conselho Federal vai encaminhar a carteira física para sua residência. Então é importante que o endereço do colega esteja correto para que chegue corretamente no seu destino final. Temos também uma novidade, 50% de desconto na anuidade dos recém-formados. Nos 2 primeiros anos, o recém-formado vai ter aí esse incentivo para o início da sua vida profissional, pagando 50% de desconto na anuidade do Conselho Regional e 100% de isenção na anuidade de pessoa jurídica, nos casos das sociedades unipessoais. Lembrando que para ter essa isenção, o profissional precisa solicitar junto ao Conselho Regional essa isenção e aí a gente encaminha para o federal para que seja concedido o desconto de 100%. Temos também uma novidade que vai acontecer no próximo ano, que seria o certificado digital dos profissionais, onde o federal vai realmente conceder essa importante ferramenta para o nosso trabalho no dia a dia. Outra novidade é o nosso app, que foi desenvolvido aqui no nosso Conselho Regional em parceria com a FEComércio, um aplicativo que ajuda o dia a dia do profissional nos seus consultórios e clínicas odontológicas, ajudando a precificar os seus procedimentos e ter a lucratividade do seu negócio do consultório odontológico ou clínico. Dia 22 de setembro é o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito, ou seja, setembro é o mês que marca o início de uma campanha nacional para falar sobre esse tema e informar a população, trazendo a todos muitas informações a respeito da halitose, também conhecida como mau hálito. Vamos começar hoje falando com a doutora Cíntia sobre o grande tabu que gira em torno dessa temática. É verdade, o tabu é sempre um problema, né? Falando sobre mau hálito. Porque a gente está falando sobre cheiros, né? E quando a gente fala sobre cheiros, a gente, na maioria das vezes, pensa em cheiros agradáveis. É um cheiro de um perfume, é um cheiro de uma comida que a gente gosta. Mas existem aqueles cheiros desagradáveis. E que a gente tem que pensar que cheiro sai do nosso corpo, exala do nosso corpo. E que tem alguns que a gente já está acostumado, na maioria das vezes, em falar, né? Mas a halitose ainda não é, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples para quem, por exemplo, tem filhos. E esse filho deixa de ser criança, essa é uma fase muito comum, da criança para a adolescência. E esse filho começa a ter, então, um cheiro embaixo do braço, né? Como a gente chama aí, às vezes, né, de CC, né? Enfim. A gente, como mãe, a gente chega para aquele filho e fala, já está na época de usar um desodorante, né? Mais ou menos assim, vai lavar, né, o sovaco, né? Desse jeito. Mas
quando é para falar sobre mau hálito, há um constrangimento tão grande em relação a isso, né? E por quê? Né? E por que a gente tem esse constrangimento? Então, a campanha vem ano a ano para a gente tentar cortar um pouco isso e falar de cheiro, né, como uma outra coisa comum, né, como se fosse qualquer outra coisa que exala do nosso corpo, que não está legal e que alguém com muito boa vontade vai nos falar, porque na maioria das vezes o mau hálito a gente não percebe. Né? Então, é um ar que sai da nossa boca, exalado pela nossa boca, e que as bactérias que estão aqui dentro, elas são voláteis. Como elas são voláteis, a pessoa que está do outro lado percebe o cheiro e então, normalmente, você afasta ou acaba falando quando, né, tem uma certa intimidade, mas quando não se tem, a pessoa, então, ela, com o movimento da outra pessoa, fica achando, então, que ela tem. E muitas vezes não é. Então, doutora Cité, talvez isso seja porque existe uma grande pensamento de que o mau hálito ele é somente associado a uma má higiene bucal. Então, às vezes, se você diz para o outro que você está com mau hálito, pode estar, né, na cabeça da maioria das pessoas, dizendo que a pessoa não está se cuidando, ou que ela não está fazendo uma higiene adequada. Mas a gente sabe que existem muitas outras possíveis causas para a halitose, não é isso? Isso aí, né? Então, assim, primeiro que a gente não deve associar o mau hálito à higiene bucal. A gente deve associar, sim, o mau hálito à odontologia, tá? Não sei se até alguns anos atrás era muito comum a gente escutar que o mau hálito vinha do estômago, né? Não sei se vocês já escutaram isso, né? Então, e a gente dizia assim, eu tô com mau hálito, deve ser do meu estômago. E aí acabava procurando o profissional errado. Então, assim, a halitose, ela é da odontologia. 95 a 98% do problema da halitose vem da boca, vem da cavidade oral. Então, quem cuida é o dentista, tá? O que pode acontecer, está acontecendo aí, às vezes, é uma percepção errada da pessoa. Então, ela muitas vezes acha que está com mau hálito, que ela tem uma percepção sensorial dentro da boca de que algo não está errado, é um gosto ruim, é um gosto metálico, sentir que ou a boca secou, enfim, tem várias coisas, aparecem aftas recorrentes, e ela sempre associa isso à questão do mau hálito. Só que dentro da boca existem milhões de bactérias, né, Ana? Então, o que acontece? Pode ser vários outros problemas, né, outra origem, e não exatamente a halitose. Existe aquela história, tem uma halitose aí considerada halitose psicológica. Seria essa a situação onde o paciente ele acha que tem halitose porque tem uma insegurança ao falar, conversar com outras pessoas, ou porque percebe esse gosto estranho na boca, ou realmente a gente sabe que podem ter várias causas e a gente não vai descartar a higiene bucal. Não, né? de jeito nenhum. É o principal, eu acho que a Sim. gente já tem que começar daí, mas essa halitose considerada psicológica seria esses casos onde o paciente se sente inseguro ao conversar e a outra pessoa faz qualquer movimento e ele já acha que o problema está no mau hálito? Eu acho que a gente pode dividir de fato a halitose real, né? Aquela halitose onde alguém percebe que existe algo errado e fala para outra pessoa, né? E com muito jeito, com muito carinho, você chega e diz, né, que o hálito não está muito bacana. Mas existe essa sim, né? E muitas vezes essa halitose que é psicológica, né, como a gente chama, vem de muitos anos atrás, sabe, Ana? A pessoa às vezes carrega isso consigo há muitos anos. Foi um coleguinha na escola que chegou e disse, né, sua boca tá cheirando mal, coisa do tipo, né, assim. E crianças muitas vezes elas, né, são um pouco cruéis. E a pessoa leva isso o resto Pra da vida, vida. né? Isso, leva para a vida. Então, ela acaba ficando realmente muito introspectiva, né? Ela acha que tem por qualquer movimento ou porque ela tem essa lembrança negativa lá de alguns anos atrás. E ela vai carregando, e ela vai procurando um gastro, e ela procura um otorrino, e ela procura vários tipos de profissionais antes de procurar, porque ela não imagina que o problema pode estar somente na cavidade oral, tá? Então, essa halitose psicológica, eu diria que talvez seja a mais difícil de tratar,
né? Porque eu costumo dizer para os meus pacientes em consultório o seguinte: aquilo que você colocou dentro da sua cabeça, eu não consigo tirar. Eu posso mostrar cientificamente que você não tem mais halitose. Se tinha, acabou. Ou se, ou então a gente está em fase de tratamento, mas aquilo que há anos você carrega consigo, só você, né, pode. Eu posso mostrar e você se tornar mais seguro com isso aí. Mas retirar isso, né, às vezes leva um tempo. É como esse é um tema que realmente afeta o emocional, né? A insegurança da pessoa no se relacionar, porque impede, às vezes, uma comunicação mais próxima, mais direta, uma segurança num trabalho, num relacionamento, Sem dúvida. nas nossas relações sociais. Então, eu acho que o principal é o diagnóstico correto, procurar um bom profissional para Isso. que se identifique se existe o problema e de onde vem esse problema, para que ele seja eliminado, para que a pessoa volte a se sentir segura de se relacionar Isso. nas suas relações de trabalho e nas suas relações pessoais. Eu conheço um colega, tem um colega de trabalho meu antigo, que ele só fala com a mão na boca, assim. Ele vai falar com você e ele já bota a mão na boca automaticamente. Eu nunca percebi sequer um indício de mau hálito nessa pessoa, mas ele só fala assim. Talvez seja de algo de lá de trás, porque a gente sabe que Bem as pessoas acordam com o mau hálito, é normal, sim, né? A sim. diminuição de saliva É bom falar durante sobre isso. à não é? noite, né? Isso. Então, de manhã cedo, todo mundo vai ter o mau hálito, mas é algo que constrange realmente e que se leva para a vida, né? Então, a gente falando de higiene pessoal, né, como um todo, realmente para a gente ter saúde, a higiene tem que estar ok. Tem que usar o fio dental, tem que escovar a língua, tem que fazer a higienização as 3 vezes, né? O Sim. ideal que seria isso, né? Mas existe também a história da fadiga, né? Olfativa, que o paciente, às vezes, quando tem, não percebe que tem. E o outro é que percebe, Isso. né? E isso Exatamente. também é complicado, porque as pessoas ficam constrangidas, às vezes, de falar, de comunicar. Mas como você bem falou, o ideal é que a gente quebre esse tabu. Então, oriente que procure um cirurgião dentista para que faça a identificação correta e o diagnóstico correto do problema. Eu diria, sabe, Ana, assim, na dúvida, você pergunta. Sempre tem alguém no seu ciclo Mais próximo, familiar, né, que você pode chegar e perguntar. E se você não tem coragem de perguntar, sim, procura um profissional habilitado, porque ele está ali para isso, né, para tirar Preparado essa para dúvida, isso, né? né? Ele vai tirar essa dúvida. Mas sempre é interessante a gente poder conversar com alguém que a gente confie e que sabe que ele não vai brincar, que não vai tirar onda. A gente, assim, dentro do consultório, como eu trabalho há muitos anos com isso, a gente tem diversos tipos de depoimentos, né? Então, você me fez lembrar agora de uma moça que ela morou alguns anos com outra moça, ela foi morar fora e dividiam o quarto. E só que assim, a pessoa que morava com ela, eu acho que ela estava de mal com a vida. E ela vivia falando que a menina, né, estava com mau hálito e não dizia com essas palavras assim, né, mau hálito, falava realmente muito grosseiro. E ela resolveu procurar ajuda, e ela nunca tinha falado sobre isso. Então foi feito todos os exames, foi realmente visto se tinha, não tinha, e eu nunca detectei nada, né? E normalmente a halitose a gente demora alguns meses para fazer o tratamento, até para ter o paciente ter essa segurança de que realmente ficou legal, tá bem. Então a gente vê assim que a gente não pode acreditar em qualquer pessoa também, por isso que é interessante que haja esse convívio A relação de familiar. segurança, né? Exatamente, exatamente. Doutora, Ah. a gente falou do mau hálito matinal. Quais são as causas? Para quem não conhece, quais são as causas desse mau hálito matinal? Porque ele é tão comum e que, tipo, 100% das pessoas vão ter esse mau hálito matinal. O que acontece? Basicamente, saliva. É a nossa saliva. Então, o que acontece? Quando a gente dorme, quase todas as funções do nosso corpo, eles diminuem ou param, tá? Coração, nem pensar. Mas o restante é isso, né? Eles diminuem e a saliva é uma delas. Então, como não existe produção, estímulo salivar, como diminui, e eu sempre digo uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar agora aqui no Crozicast, é a questão da saliva.
Então, tem muitas pessoas que acreditam que têm halitose por ter uma saliva de qualidade ruim. Então, se você já acorda com mau hálito, porque essa saliva não está legal, não está bacana, é uma coisa, né? E isso a gente precisa estudar, procurar ver em consultório se realmente é isso ou não. Mas a maioria das pessoas não é um problema patológico na manhã quando acorda, e sim só e simplesmente pela diminuição salivar durante a noite, noturna, exatamente. Agora, durante o dia, né, quando a produção de saliva não acontece suficiente ou ela tem uma qualidade ruim, né, e isso a gente faz com um teste chamado cialometria, é bom a gente tratar essa saliva, porque a gente costuma dizer que o melhor tratamento é sempre a saliva estar em condições ali, porque a gente faz tudo com a saliva. A gente só percebe que a saliva nos faz falta, né, quando ela some da nossa boca. E a gente diz assim, gente, e agora, como é que eu falo? Como é que eu como, né, sem ter saliva, tá? Então, a saliva aí eu colocaria assim, como um primeiro lugar no tratamento da halitose. Então, também seria a causa mais frequente, imagino eu. Sim. E a causa mais frequente dessa percepção errada, eu acho que eu tenho halitose. Na verdade, não é halitose, é uma percepção errada, porque como a saliva não está banhando, ela não está sendo mucoprotetora, aí a pessoa tem a ideia de que ela está com halitose. Outra coisa que era bom esclarecer, Cíntia, pessoas que fazem um consumo grande de álcool, né? Isso também diminui a qualidade dessa saliva e às vezes no outro álcool, dia, tabaco, né? o Geralmente tabaco também, muito. altera, né, o hálito. Sem dúvida nenhuma. É o mesmo Também com a com origem alimentar, né? quem Talvez. faz muito tempo de jejum, que eu acho que também Isso, né? Então já tá nas dicas, né? Muito bem. Eu tô aqui pensando em tudo É. que perguntam a gente, né, no dia a dia e que a gente percebe no dia a dia de consultório, para que a gente possa ajudar a esclarecer esse tema que constrange Basicamente o seguinte, né? Assim, se sua higiene bucal tá ok, né? O ok é aquilo que você acabou de falar aí. Uso fio dental, eu faço escovação diária, pelo menos as minhas 3 escovações, eu limpo a língua Importante. adequadamente, extremamente importante. Depois eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre essa higiene da língua, né? A língua, né, já falando sobre ela, o que é que acontece? Em cima da língua ficam restos de alimento, né? A A sabor. gente chama de sabor lingual ou biofilme lingual. E aí o que que acontece? Esse depósito, né, ali ao longo das horas vai fermentando e, é claro, vai trazendo o tal do cheiro que eu falei no início. E quando isso acontece, se não tem essa higienização correta, é claro que vai ficar ali aquele foco, né, aquela foco de sujeira, na verdade, e que pode provocar litose, sim. Quando é que a pessoa deve ligar o alerta? Por exemplo, eu não tenho a noção de que eu tô com mau hálito. Eu não Sim. consigo perceber, eu tô com a fadiga olfativa. Eu já me acostumei com o cheiro da minha boca. E ninguém me falou nada. Existe algum sintoma que eu possa perceber além do cheiro em si, de que eu posso estar com algum desequilíbrio, com alguma condição que pode estar causando halitose, mesmo que eu não perceba algum outro sintoma? Não, normalmente, né, você começa a perceber, assim, às vezes aparecem os cásios, né, cásios amidalianos, a falta da hidratação, então, muitas vezes, a falta da água também acontece de você não estar bebendo água o suficiente, você começa a ter pequenas percepções, elas não são, assim, são grandes, você diz assim, realmente eu estou percebendo algo, mas vai te dando pequenas dicas. Então, um cásio, por exemplo, tem pessoas que têm as amígdalas com pequenas criptas, tá? Não são todas as pessoas, mas algumas pessoas têm. E aí, quando a ingesta de água é pouca, então você não está se hidratando direito, vai ficando pequenos restos de alimento ali, né, na amígdala. E é interessante porque começa a irritar, a pessoa não começa a querer tirar aquilo ali. Percebe, né? Que tem algo. Exatamente, tem alguma coisa estranha. E normalmente eles conseguem tirar, se não realmente tirando espontaneamente com espirro, por exemplo, sai.
E aí, São aquelas bolinhas. são aquelas bolinhas, exatamente, o caso é aquela bolinha. E Que tem um odor isso, bem... é isso que eu ia dizer, né? O odor, quando você pega, né, que você sente o cheiro, só que aquilo ali só, por si só, né, ela não causa a halitose, né? Ela não causa, porque ela tá ali, guardadinha, ela tá dentro da casinha. Quando você tira, que sente o cheiro, sim, você diz. Agora, aquilo associado a algumas outras coisas mais, principalmente a má higiene bucal, sim, pode causar halitose. É porque quando ela aparece, aí me corrija se eu estiver errada, já significa que você também tem pouca ingestão de água e aí pode estar com a qualidade de saliva piorada. É um Mas indício, né? não é ela em si que Não é, causa exatamente. a halitose, apesar de quando se consegue remover, ela tem um odor bastante desagradável. Isso. Mas não a ponto de causar halitose, mas seria já um sintoma de que Ela tem pode pouca provocar. ingestão de água, de que a saliva está em pouca produção. Exatamente, isso aí. Como é que se dá esse diagnóstico quando o paciente chega no consultório com a suspeita de mau hálito ou que, mesmo que ele não suspeite, o profissional vai identificar? Como é que ele pode fazer o diagnóstico, fechar um diagnóstico sobre isso e como se dá o tratamento? Tá, então, veja só. Quando o paciente chega em consultório, ou ele tem a suspeita, né? A suspeita ou a certeza absoluta, né? Porque muitos chegam lá, tenho certeza, doutora, que eu tenho halitose. Ou então alguém chegou para falar para ele que, né, sentiu algumas vezes que estava com mau hálito. Então, o primeiro passo é a gente faz um teste organoléptico, né? Que é a primeira conversa, assim, a gente, como está aqui a 1 metro de distância, a gente já percebe se existe ou não. Em consultório, depois ele já sentado na cadeira odontológica, a gente faz outro teste a 15 centímetros de distância. E no meu consultório eu tenho um aparelho onde ele mede o hálito, né? Então a gente chama de oral croma. Esse aparelho, a gente puxa o ar da boca do paciente com a seringuinha, joga ali dentro e ele vai mostrar para a gente se existem os gases sulfurados voláteis, que são a base de enxofre, que é o que provoca a halitose. Tá? Então, assim, em 8 minutos, mais ou menos, a gente consegue detectar se existem esses gases na boca, se eles estão em desequilíbrio e se está provocando a halitose. Simples e rápido. Simples e rápido. É porque, na verdade, como Cíntia já comentou aqui, a boca ela é cheia de bactérias que estão normalmente em equilíbrio. Quando existe um desequilíbrio, é que pode causar ou uma doença ou a doença e a halitose, né? Como a Exatamente. gengivite, né? As periodontites. Exatamente. É muito bom que as pessoas saibam que é simples, apesar de a gente saber do mal que causa para a pessoa, de todos os impactos que tem emocionais e econômicos, né, como a gente disse aqui no começo, é muito bom que as pessoas saibam que é de fácil identificação e que existe um tratamento. Porque Exato. muitas pessoas não procuram um médico, um dentista, porque tem vergonha até de abrir a boca perto do profissional Uhum. e não sabem que existe um tratamento viável e simples, né? Eu sempre digo, na dúvida, a gente pergunta. Se tem vergonha, se não quer realmente perguntar, vai no profissional. E o cirurgião dentista é o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico correto e o tratamento adequado. Relembrando, 98% das vezes está em cavidade oral. Ou seja, a chance é alta de ser um problema odontológico, né? De resolução odontológica. Então, na dúvida, procura o dentista. É o que a gente sempre diz aqui. Doutora, o tratamento, ele é longo? É um tratamento que ele consiste basicamente em equilibrar Isso. a boca do paciente? A gente vai olhar algumas questões, sim, né, em relação à higiene. Normalmente eu troco cremes dentais, tipo de escova que ele usa, então normalmente isso é trocado. Alguns enxaguantes, eles não são indicados. Seria bom você explicar um pouquinho melhor sobre os enxaguantes, para esclarecer melhor a população. Então, vamos lá. Falando primeiro, só para não te interromper, é porque muita gente acha assim, tô com mau hálito, aí vou bochechar. Verdade. E aí fica naquele vício de toda hora fazer um bochecho, que às vezes causa um dano até maior, principalmente se aquele enxaguante estiver alto na sua composição. E mesmo aqueles que não têm, ainda assim pode provocar um ressecamento. O ressecamento leva a falta de saliva leva a halitose. Até porque desequilibra, né? Aquela cavidade oral, que tá todo mundo ali, e aí começa a entrar nessa roda viva de toda hora usar uma bala, um enxaguante, algo na tentativa de melhorar o hálito.
Sim. E é muito comum isso, né? Muito comum. Então, eu falei de creme dental, né? Então, não é porque os cremes dentais que estão aí em mercado, eles não sejam bons, tá? Então, todos eles que a gente compra em supermercado são ótimos. Mas, para esse público em específico, certo? Onde tem problema salivar, por exemplo. Então, a gente faz um teste de saliva, né, uma celometria, e ali deu uma quantidade de saliva insuficiente. Se deu insuficiente ou deu uma qualidade ruim, provavelmente a gente precisa trocar aquele creme dental daquele paciente. Por quê? Porque o creme dental, para ele, é um creme dental específico. Né? Não existe sabonete para acne, Exato. né? Então, Seria mais existe. específico para aquele problema. Exatamente. Então, a gente já troca o creme dental, né? Enxaguante, muitas vezes o paciente já vem viciado em enxaguante bucal. Ele acha que tem necessidade. E quer usar E todo o tempo. não sabe usar, né? Já começa. E daí, porque assim, as pessoas não sabem como usam um enxaguante bucal, né? Então, e usa qualquer um desses que também estão aí em supermercado. Para a grande maioria da população, não tem problema nenhum. Mas, para um público, sim, vai trazer problema. Porque a gente tem que pensar nessa hora em saliva. Se há um desequilíbrio bacteriano em boca, essa saliva ela também vai diminuir qualidade. Se vai diminuir qualidade, vai trazer problema. Então, às vezes são pacientes que dizem assim, eu tenho afta o tempo todo, doutora. Vira e mexe, tô com afta, com estomatite. Minha língua fica branca, que eu tô achando que por mais que eu escove, minha língua fica branca. Aí a gente vai olhar, a língua tá branca por causa da insuficiência da saliva. Então, a mucina, que é a espuma da saliva, né? Ela se deposita em cima ali, né? No dorso da língua e fica branco. Mas fica branco não é porque está sujo, mas sim porque aquela espuminha, ela solidificou ali no dorso da língua. Não teve saliva suficiente. Não teve saliva suficiente, exatamente, tá? Então são assim pequenas dicas que eu tô passando aqui hoje para vocês, mas que na maioria das vezes é um tratamento muito rápido e muitas vezes eu até fico um pouco mais de tempo com esse paciente para ele se sentir mais seguro. Então eu digo, vem para cá, tá inseguro? Vem para aqui pro consultório, vamos dar uma olhada, vem cá. E tento sempre quando a gente vê assim que ultrapassa um pouco mais de tempo, trazer alguém da família, né, alguém próximo a essa pessoa, para começar então a só perguntar, eu tô insegura aqui do meu hálito, vem cá, chega aqui próximo, dá uma olhada aqui, simples assim. Doutora, para a gente fechar esse assunto que a gente já falou bastante, queria que a senhora desse considerações finais e que também explicasse para as pessoas quais são as formas de prevenir o mau hálito. A gente já falou sobre a importância de manter a saúde bucal em dia, né? Sobre a importância de visitar o dentista regularmente, isso é algo que a gente sempre fala, mas existem outras medidas que as pessoas podem adotar para prevenir o mau hálito? Sim, Ana até que falou já algumas coisas aqui. Então, a ingesta de água, né? Eu acho que eu já falei da água que E para tudo, né? A ingesta de Sem água dúvida. é sempre bem-vinda. Isso, a água eu acho que é interessante. Excessos, tá? Então, assim, tem gente que escova a boca por achar que tem halitose 5, 6 vezes por dia. Então, isso também traz Desequilibra, né? né? Os enxaguantes, como eu falei, né? A questão de saber escovar a boca, né? Então, as pessoas se preocupam muito em escovar dente. Na verdade, a gente tem que lembrar sempre que a gente está escovando uma boca, né? E a boca não tem só dente. E as pessoas acabam esquecendo. Na verdade, não é que esqueça. Na verdade, isso é uma coisa cultural. Normalmente a gente aprende dos nossos pais, nossa mãe, que já sabia já de um jeito lá qualquer, e aí a gente passa para os nossos filhos, e que a gente fala bem assim, você já escovou os dentes? Vai dormir, não pode deixar de escovar os... Não é, né? Como se a gente só tivesse dente na boca, né? Então, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente tem uma cavidade oral, e dentro dessa cavidade oral tem diversas coisas onde precisa ser limpado. Além de dentes. Além dos dentes, exatamente. Doutora, uma dúvida rápida. A questão do fio dental, a gente não especificou o fio dental, mas não usar o fio dental faz com que fiquem restos de comida entre os dentes que muitas vezes apodrecem Isso. e podem auxiliar também na halitose, né?
Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que fala sobre o fio dental, porque, eu não uso fio dental porque minha gengiva sangra. Justamente o contrário, né? Sangra porque não usa o fio dental diariamente. E se tá sangrando, tem alguma coisa errada também, né? O sangramento é justamente o sinal da inflamação, né? E como é que a inflamação gengival acontece? Justamente pela presença do biofilme, da placa bacteriana ali, que se forma todos os dias. Além dos alimentos, as bactérias que a gente tem na boca. Então, se a gente não remove aquele biofilme diariamente, aquilo ali vai irritando e vai inflamando a gengiva. E essa gengivite pode evoluir para uma periodontite. E as bactérias também que causam a inflamação da gengiva também têm um odor bem desagradável e precisam realmente ser removidas através do uso diário do fio dental. Então, a gengiva sadia, ela não sangra. Ela sangra quando ela já está inflamada. Então, se você passa, é o que eu falo aos pacientes, né? Passe todo dia que ela vai logo, logo parar de sangrar. E assim também a escovação, né? Uma boca Não é só saudável dente. também dificilmente inflama, né? Exatamente. E como é que é uma boca saudável? Uma boca limpa, né? Uma boca realmente que esteja ali em equilíbrio. Eu vou colocar assim, uma boca limpa que esteja em equilíbrio com saliva. Saliva importante. Importantíssimo. Bebam água. Com saliva. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. Queria que a senhora fizesse as considerações finais sobre esse tema tão importante, para que a gente possa encerrar nosso terceiro episódio do Crosecast. Então, eu só tenho a agradecer, né, estar aqui hoje falando sobre um tema polêmico. Espero que hoje eu tenha conseguido quebrar um pouquinho desse tabu que está aí na cabeça de cada um de vocês. E lembrar que a partir do dia 22/9, esse mês ainda, a gente começa a campanha nacional. A campanha nacional esse ano é Mau Hálito Silencioso, Invisível e Devastador. O que quer dizer isso, gente? Vamos tratar para que nossa cabeça não se torne esse mau hálito ainda maior do que ele realmente de fato é. E ele não precisa crescer para também não causar tantos impactos na vida, né? Precisa ser tratado de imediato para que não ocasione alterações na vida, desequilíbrios maiores dos que já estão presentes na boca. Exatamente. Que quando ele está presente, causa realmente um transtorno na vida social dessa pessoa, e às vezes quando ele não existe, como aquilo ali foi enraizado, como a Cíntia colocou, e como tem um impacto negativo, né, na vida social, profissional. Então, o cirurgião dentista é o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico e tratamento e trazer de volta essa pessoa ao convívio seguro com as suas relações pessoais e sociais. Né? Isso. Então, eu só tenho a agradecer aqui ao Crosecast. Se vocês tiverem dúvida, a partir do dia 22 até o dia 25/10, vão ter várias palestras, as redes sociais vão estar sempre voltadas para falar sobre a halitose. Bom? Obrigada, doutora Cíntia. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Ana Tereza. E você que assistiu essa edição do Crosecast sobre halitose, aproveita e compartilha esse conteúdo com todos os seus amigos, familiares, parentes e com os colegas profissionais de odontologia também, para que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a essa informação. Até a próxima!